Olá, gracinhas da minha vida, como vocês estão? Hoje eu vou fazer uma leitura diferente. Eu vou fazer uma canalização da espiritualidade. Então hoje a gente vai trabalhar só com os oráculos, oráculo terapêutico Acordos Espirituais e com o oráculo da Geometria Sagrada Arcturiana, tá? E vamos ver o que a espiritualidade quer falar para você. Aqui na nossa mesa estão os 4 elementos, né? Água, terra, fogo e ar. E os nossos oráculos. Então vamos lá. Eu vou tirar aqui a energia e vocês vão escolher 3 opções. Eu vou falar 3 recados da espiritualidade, tá? O primeiro recado vai com a carta autocura. Segundo recado vai com a carta a defesa. Terceiro recado vai com a carta a vítima. Autocura, defesa e vítima. Certo? Então vamos lá. O que a espiritualidade quer falar para a primeira opção, autocura? O que a espiritualidade quer falar para a primeira opção, autocura? O que a espiritualidade quer falar para a primeira opção, autocura? Vixe, caiu um monte. Então, autocura saiu o seguinte: cobiçadores, resgate, o que você tem que cobiçar, o que você tem que ir atrás. Né? Vamos lá, autocura. Vou falar a mensagem da autocura primeiro, que tem aqui atrás. Ajuda a limpar a dor emocional que você contraiu no passado, ajudando a curar rapidamente. Afirmação para você: eu posso me curar de tudo. Afirmação para você: eu posso me curar de tudo. Então vamos lá. Se a vida é uma escola, a nossa família é a sala de aula e os nossos parentes mais próximos são os nossos maiores professores. Então, assim, eu vivo falando aqui no canal, né, que a gente está numa vida espiritual, nós somos seres espirituais vivendo uma vida material. E essa vida material, a gente está em aprendizado. Somos crianças cósmicas aprendendo, né, a evoluir a alma. Então, nosso objetivo, nosso propósito de vida neste mundo é evolução de consciência. E dentro dessa evolução, os meios que a gente encontra para evoluir é os nossos relacionamentos interpessoais, seja com amigos, com família, né? Então, todos os acontecimentos que a gente passa na vida, sendo eles bons ou ruins na sua concepção, são aprendizados. E você tem que olhar para todo o acontecimento, inclusive o que você considera ruim, um aprendizado. Tirar o foco do problema e ir pro que você está aprendendo. Se perguntar, para que eu estou passando por isso? O que eu estou aprendendo com isso? Esse é o seu aprendizado. A vida é uma escola por isso. Tá? Então saia dessa situação de sofrimento por causa do que te acontece. Porque é um aprendizado. O que você está aprendendo com isso? Qual a lição que é? Próxima mensagem. Recuse-se a deixar que qualquer coisa atrapalhe o cumprimento da sua missão. Essa é uma meta a ser alcançada, né? Então, dentro do propósito da vida, a gente tem como primeira instância a evolução da alma e como segunda instância cumprir a missão de vida. Então, primeiro você tem que encontrar a sua missão. Qual é a sua missão de vida? Por que você está aqui? Além de ter que se tornar alguém
se tornar a versão melhor de si mesmo, né? Por que que você está vivendo neste mundo? Normalmente, a nossa missão, ela é aquilo que faz o nosso coração vibrar, aquilo que faz você acordar de manhã feliz da vida porque vai fazer isso. Então, a missão, ela alimenta a alma. Tá? Você fica feliz de fazer a missão. E ela sempre vai estar ligada ao todo, né? Sempre vai estar ligada à massa, à consciência coletiva, o como você pode contribuir para a evolução do outro, tá? Então, essa missão, ela tem que ser encontrada de alguma forma, ok? Você pode, de repente, trabalhar como contador, vou dar um exemplo, tá? Como contador, e a sua missão é ajudar as pessoas a se conseguir se organizar financeiramente, ter uma outra concepção do financeiro, né? Entende? Então, assim, não depende da sua... Ou você ser um cara de TI e, de repente, a sua missão é dar bons conselhos. Conselhos evoluídos, conselhos canalizados pela sua intuição da espiritualidade. Então, não necessariamente está ligado ao que você trabalha como profissão, mas ela está aí, de alguma forma, né? Tem pessoas que trabalham com, sei lá, com advocacia e as pessoas confiam no que você fala, você tem credibilidade, você tem poder na comunicação. Então, a sua missão pode estar aí, né? Eu influencio as pessoas através da minha comunicação. Então, essa é a sua missão, tá? Conquiste o silêncio interior para superar o que o impede de dar o próximo passo. Silêncio interior está ligada à meditação. Quando você medita, quando você silencia, você consegue escutar a sua intuição, escutar os mentores espirituais, escutar a espiritualidade, o seu eu superior, a sua sabedoria da alma, tá? Medite. O perdão dado a si mesmo e ofertado ao seu irmão facilita que a paz se instale em seu coração. Então, essa primeira opção aqui está pedindo para você curar-se com o auto-perdão e o perdão do outro. Então, assim, existe o Ho Oponopono que você pode fazer, existem os trabalhos de perdão que você pode realizar aí. Existe terapia que você pode fazer para ver técnicas que você pode perdoar isso, que é olhar a situação de um outro ponto, ter empatia, se colocar no lugar do outro, né? Conseguir perceber que todo mundo está em crescimento, todo mundo é uma criança cósmica, todo mundo... Ninguém é perfeito. Então, existe algo ligado ao perdão de si mesmo e ao perdão do outro para ser trabalhado aí em você, tá bom? Próximo, quando estamos nos desviando do nosso propósito, sempre somos alertados. Sinais são enviados para oportunizar a retomada do nosso caminho. Preste atenção. Então aqui tá dando um aviso de que você está recebendo sinais e não está ouvindo, está ignorando. Ouça os sinais. Ouça os sinais. Por isso que é importante meditar, porque você ouve melhor. Você consegue entrar em conexão com os sinais do universo. Permanecer parado no mesmo lugar não ajudará você a cumprir os seus acordos espirituais. Então saia do comodismo da zona de conforto e haja. Não fique parado aí esperando que alguma coisa aconteça. Você acontece a sua vida. Você manifesta a sua vida. Você manifesta o que você quiser. Ok? Esses são os recados da espiritualidade da primeira opção. E agora vamos para os recados da espiritualidade da segunda opção, a defesa. Vamos lá, vamos lá.
Qual vai ser o recado da espiritualidade para a segunda opção, a defesa? Qual é o recado da espiritualidade para a segunda opção, a defesa? Beleza? Vamos ver o que vai sair. Vamos lá. Quando estamos verdadeiramente comprometidos, buscamos soluções. Fazemos o que precisa ser feito. Então, assim, saiu a carta da doação aqui, né? E o doar, quando a gente fala de doação, a gente não fala só de doar dinheiro, né? A gente fala de doar energia, de doar tempo, de doar atenção, de doar carinho, de doar amor, de doar comprometimento, de doar ideias, de doar amizade. Então, assim, o ato de doar, ela é muito amplo. Você pode se doar para alguém de uma forma a estar entregue a uma situação ou verdadeiramente doar o que você tem de melhor, né? Mas essa doação, gente, eu tenho um pouco de receio da doação, porque as pessoas, primeiro, antes de saber doar, elas precisam saber se dar. Precisa equilibrar o dar e receber, né? A reciprocidade, né? O doar, obviamente, não você tem que doar sem você ter, sem você cobrar do outro, né? A doação é assim, você não cobra, você se doa sem a cobrança, sem esperar nada de ninguém, sem expectativa de receber aquilo de volta, né? Essa é a verdadeira doação. Mas você precisa ver que muitas vezes aí eu vejo muitas pessoas ajudando pessoas que não pediram ajuda e não valorizam ajuda, né? Então você precisa desenvolver um feeling dessa doação, né? Você tem que doar aquilo que você tem transbordando dentro de você. Então primeiro você precisa ter para você, para depois você doar para o outro. Então se você quer doar amor, compaixão, você tem que primeiro se amar. Quando isso estiver transbordando de você, você naturalmente vai doar isso, né? Então, a doação é tudo aquilo que transborda de você, ok? Então, assim, existe uma necessidade de verdadeiramente ter comprometimento com você mesmo, para que você faça aquilo que precisa ser feito na sua vida, para depois sim poder doar para os outros, ok? Deixa eu ver aqui a carta guia, né, que eu nem li. A defesa trabalha a energia da persistência.
Essa é a energia aqui dessa segunda opção, tá? Vamos pro próximo. Quando não somos gratos pelo que temos e olhamos apenas o lado negativo da vida, de novo essa carta. Ai, ainda não saiu aqui. Nossa, eu tive um déjà vu então. E olhando apenas o lado negativo da vida, não há como o universo trazer oportunidades para mudarmos a nossa realidade. Mude a sua forma de ver as situações. Eu acho que essa carta caiu numa leitura anterior aí. E é o seguinte, né? É aquele lance de a gente não olhar só as coisas por uma visão negativa. Veja, na minha cabeça eu me reestruturei, eu me desconstruí a forma de ver as coisas que eu fui induzida a acreditar e a pensar, tá? Eu fui condicionada a pensar de uma determinada forma, tá? E eu desconstruí isso para que eu não visse mais os acontecimentos como negativos na minha vida. Então, não existe nada negativo. O que existe são acontecimentos que vêm para te ensinar. E eu já falei isso várias vezes aqui no canal, né? Então, quando você sai desse... Não é você pensar positivo, não. É você não ver nada negativo na vida. Porque se você está passando por uma dificuldade que você enxerga como negativo, você fica como vítima, que é o próximo item aqui. Você fica como vítima. Na verdade, você tem que se colocar em uma posição de aluno, de aprendiz. Assim, ó, o que eu tenho que aprender com isso aí? E aí você já sai do negativo. Você já coloca aquilo como algo que acrescenta na sua vida, como algo positivo. Ok? É essa mudança que você tem que fazer na forma de ver as situações. E assim a sua mente começa a pensar positivo. Não é eu pensar assim, isso é bom, eu só tô pensando positivo. Não, é você mudar a forma como você vê a situação. Aí sim você consegue mudar a situação de negativo para positivo, porque você coloca ela como um aprendizado e não como algo que tá te trazendo coisa ruim. Não tá te trazendo coisa ruim, tá te trazendo coisa boa, porque você tá aprendendo com aquilo, para você não errar de novo, certo? O passado pode fazer você resistir à mudança. Ficar preso às lembranças empaca a sua vida e impede a sua felicidade. Beleza, uma carta que fala, é bem esse lance da defesa, né? É você ficar na defensiva por causa de condições do seu passado, de tudo que você, de tudo que aconteceu na sua vida, que de alguma forma te fez sofrer, você cria um mecanismo de defesa. Tá? E aí fica resistindo a qualquer tipo de mudança ou de coisas novas, tem medo da novidade, porque você tem medo de se colocar numa situação que de novo você vai sofrer. Então, o passado, ele tem que ficar no passado, você tem que colocar ele de novo, vou falar, como um aprendizado, porque você aprendeu, você tá com uma outra consciência, você é uma outra pessoa. Todo dia a gente é uma outra pessoa, porque se a gente aprende diariamente, a gente altera a consciência diariamente. Só que você tem que enxergar isso, enxergar que é um aprendizado, enxergar o que você aprendeu com isso, tá? E não ficar preso a essas dificuldades, aquilo que você viu como negativo na vida. Não, não foi negativo, você aprendeu. Então, ó, fecha essa porta e ó, vá para a mudança, vá para as coisas novas, não tenha medo, porque agora você tem outra consciência. Tá? Não empaque a sua vida resistindo ao passado, resistindo a mudanças por causa do passado, ok?
pra frente, sempre, tá? Talvez tenha a ver com amizades aí, hein? Isso daí, tá? Falta de confiar nas pessoas. Porque ninguém é igual a ninguém. Às vezes a gente atrai várias situações do mesmo jeito, com o mesmo padrão, porque você não conseguiu atingir a consciência do que você tem que aprender com aquela situação. Aí você fica atraindo sempre a mesma coisa, o mesmo padrão. A mudança de padrão é quando você coloca na consciência o que você está aprendendo com aquilo. Aí você já muda de padrão nisso daí. Você já muda a sua vibração. E tudo que você vibra, você atrai. Então você começa a vibrar diferente, começa a atrair diferente. Porque você mudou sua forma de ver a situação, tá? Quando reconhecemos as nossas fragilidades, começamos a respeitar os aprendizados do nosso próximo, que se manifestam em precariedades ou em imperfeições. Olha só, né, que legal. Eu tinha falado sobre isso exatamente, que as pessoas são crianças cósmicas em aprendizado, que é preciso o perdão, né, que é preciso a gente fazer se perdoar o outro, porque todos nós estamos em um aprendizado, né? Então, é necessário a gente se autoconhecer para conseguir perceber as nossas fragilidades, reconhecer, assumir, não ter medo de ser vulnerável, não ter medo de mostrar essa fragilidade. Por quê? Porque você está abraçando a sua sombra. As fragilidades, tá? São nossas sombras. Quando você abraça a sua sombra, você ganha poder pessoal, ok? E isso traz muito aprendizado e também traz uma visão do outro, de que ele também tem fragilidade, ele também tem imperfeições, ele também tem vulnerabilidade, tá? E todos nós estamos aqui para aprender, certo? Então ninguém é seu inimigo. Todos nós estamos no mesmo barco, no mesmo planeta, na mesma consciência coletiva. E acho que a melhor doação que tem é a empatia, é a você ser amigo do ser humano como um todo, tá? Vamos para a próxima opção, terceira opção, vítima. A vítima. A vítima. Vamos ver o que vai sair aqui nessa opção, terceira opção. O que tem nessa terceira opção? O que a espiritualidade quer falar para você? Na terceira opção. Primeira carta. Segunda carta. Vamos ver se sai mais alguma coisa. Nesse último recado da espiritualidade. Vamos ver se sai. Opa! Virou um monte, hein, gente? Será que eu aceito? Vou aceitar. Virou um montão nesse último recado, hein? Então eu vou botar um pouquinho mais pra lá. Deixa eu ver se dá. Vou botar um pouquinho mais pra cá. Pam. Pam. E aqui a gente faz um negócio maior aqui. Peraí. Peraí.
difícil aqui, né? Muita carta. Muita carta! Ah! Muita carta. Vou pôr uma. Não dá. Vou pôr uma aqui mesmo. Eu vou pôr o fundo do maço aqui, que eu vou falar também do fundo do maço. Então vamos lá. A vítima trabalha a energia da seleção. A energia da seleção. O que nós temos que selecionar aí, hein? Quanto mais se pode doar para contribuir para o bem maior, maiores serão as responsabilidades e os testes. Fique tranquilo, você não está sozinho. Então, quanto mais se pode doar para contribuir para um bem maior, maiores serão as responsabilidades e os testes. Fique tranquilo, você não está sozinho. Então, assim, você pode estar em uma fase aí da sua vida difícil. E aí, você pode estar recebendo muitos testes do universo. E isso é muito complicado. Teve uma fase da minha vida que eu deixava, que eu estava trabalhando o controle, né? De não querer, de não tentar controlar as coisas, as situações, as pessoas, né? Então eu comecei a deixar o universo guiar assim, o meu caminho e eu não fazia nada, eu só deixava as coisas acontecerem, tá? Quando eu entrei na jornada de chama gêmea, o universo começou a me cobrar escolhas. Então, assim, eu não podia mais ficar à mercê do que o universo me dava. Eu tinha que ter escolhas. Assim, aconteceu um monte de situações que eu tinha que escolher. E eu não estava acostumada a escolher, porque eu já estava há bastante tempo nesse lance de fluidez, deixar que o universo traga as coisas e tal. Então eu não estava escolhendo nada. As coisas apareciam, eu aceitava, né? O universo me dava, eu aceitava e assim por diante. E aí ele começou a me dar escolhas que eu claramente vi que eram testes. Testes porque assim, eu deixava que o universo manifestasse o que ele queria na minha vida e eu ficava à mercê disso. Eu não manifestava aquilo que eu queria, eu aceitava o que o universo me dava. E aí ele começou a me dar escolhas, né? Escolhas para fazer o meu caminho e não depender do que vai acontecer, do universo, da fluidez. Então ele me dava opções, sabe? Tipo assim, surgiu negócios novos, propostas de sociedade, mudança de casa, escolher um carro, assim, umas coisas que eu não estava acostumada a fazer, tá? Por quê? Porque eu tive um despertar de consciência. E esse despertar de consciência veio com o que eu posso manifestar o que eu quiser. E por que eu não estou manifestando? Né? Se eu quero um carro novo, por que eu não manifesto esse carro? Se eu quero uma casa nova, por que eu não manifesto essa casa? Por que eu fico esperando as coisas acontecerem? Né? Então, assim, você pode manifestar o que você quiser e pode fazer as escolhas que você quiser. Só que para isso você tem que ter essa conexão com a missão da sua alma, para você conseguir fazer escolhas assertivas. E para isso você precisa fazer as curas de todos as emoções limitantes, de todas as feridas emocionais da alma. Por quê? Porque tudo isso fica no nosso inconsciente e quem acaba tomando as decisões é o inconsciente. Por quê? Pelo medo da rejeição, pelo medo do abandono, pelo medo da traição, né, as emoções limitantes é o medo, a culpa, a raiva e a mágoa. Então essas 4 emoções limitantes fazem você travar o seu caminho e a sua manifestação. Então você tem que curar as feridas emocionais que causam as emoções limitantes.
curar o abandono, curar a rejeição, curar a traição, né? Como que você vai ter uma sociedade com alguém se você não confia em ninguém por causa da ferida da traição? Você tem medo de ser traído, que é uma emoção limitante, o medo. Então, quando você cura tudo que você tem que curar, olha para isso, tudo que você tem que olhar, que é o que realmente a jornada de chama gêmea traz, tá? É olhar para essas coisas. Você começa a alterar a sua consciência, a expandir a sua consciência, né? E a ter um despertar, criando mais responsabilidade sobre a sua vida e sobre a sua missão de vida que tem a ver com o todo. Essa sensação toda que eu tô falando, quando você tem esse despertar, quando você fez todas essas curas, dá um sentimento de solidão, não é de solidão, é de estar sozinho no mundo, porque você fica muito diferente das outras pessoas. Você fica muito fora da caixa ali, né? E esse fora da caixa faz você se sentir sozinho na jornada, na missão, em tudo, né? E aqui tá falando que você não tá sozinho. Você tem respaldo de uma família espiritual, de um mentor espiritual, principalmente quem está na jornada de chama gêmea, que tem quinta e sexta dimensão de consciência, que está ajudando nesse processo. Você tem anjos e arcanjos, então você tem uma equipe toda que ajuda na sua caminhada que você contratou para passar aqui, para essa evolução, tá? É essa a mensagem dessa carta. Você não tá sozinho. Apego nos impede de ver o novo. Abra-se para as mudanças, abra-se para a mudança. A inércia gera dor e sofrimento. Então eu já falei aqui, eu acho. Eu falei, eu não falei? Ai, agora eu nem sei. Mas assim, eu falo aqui no canal sempre isso, né? Para você não ficar na zona de conforto, para você não ficar lá no quarto, né? Assistindo série, alienado, né? Eu fiquei um bom tempo assim, porque eu tava muito cansada de fazer curas. Eu falei assim, gente, eu preciso dar um tempo, e aí eu fiquei um tempo assim, clausurada dentro do quarto, assistindo série, distraindo minha cabeça, relaxando a minha mente, porque eu tava muito cansada da jornada, né? A noite escura da alma minha durou uns 6 meses e foi punk, assim, foi punk. Então eu fiquei muito cansada. Ainda tô, pra ser sincera. Ainda tô. Vai dar quase um ano que esse período de noite escura da alma passou e eu ainda me sinto um pouco cansada. Então, assim, foi difícil sair do casulo, ainda é difícil sair do casulo, uma vez que eu sou meio aquela bruxa solitária, entendeu? Eu gosto de ficar sozinha, eu gosto do meu cantinho, então pra mim é difícil sair, né? De casa e tal. Não é difícil o novo pra mim não é difícil porque eu gosto do novo, mas e mudança também eu gosto de mudar, né? A inércia me causa. Parece que eu tô parada. Parece que nada tá evoluindo, parece que nada tá acontecendo e isso me dá sofrimento. É justamente o oposto aqui do que essa carta tá falando, né? Essa carta tá falando que você precisa sair da inércia, precisa sair do comodismo e abrir-se para a mudança. Tá? Como eu sou escorpiana, eu já tenho esse ímpeto de mudança, de transformação. Ficar muito tempo parada num lugar só me causa sofrimento mesmo. Então eu tenho esse ímpeto de sempre tá em movimento. Que, no entanto, eu tô, sei lá, eu já tô na minha 28ª casa, por exemplo. Eu gosto muito de mudar, né? E agora eu tô pensando em não mudar mais, porque dá muito trabalho. Tô com preguiça. Então, gente, é isso. É você sair do comodismo, da zona de conforto. Vai atrás das coisas que você quer, tá? Trabalhe o desapego. Trabalhe o desapego, ok?
que era isso mesmo? A energia de selecionar. Bom, todo vício é um atentado à vida, né? O cigarro, por exemplo, né, gente? Eu sou totalmente consciente disso e para mim tá sendo bem difícil parar de fumar e eu ainda não tô conseguindo disposição para isso. Mas eu vou trabalhar isso. Uma prova concreta e irrefutável de não se amar, de não aceitar os padrões e regras de onde está inserido. É hora de rever isso para seguir em frente. Vou ler de novo. Todo vício é um atentado à vida, uma prova concreta e irrefutável de não se amar, de não aceitar os padrões e regras de onde está inserido. É hora de rever isso para seguir em frente. Então, deixar os vícios, né? Vícios comportamentais, vícios de pensamento, vícios de hábitos, né? Não é só vício de cigarro, álcool, drogas, não, é vícios em geral. Vícios de não se cuidar, de não fazer atividade física. Né? A atividade física ela é o auto-amor, é o se cuidar, né? Então, tá na hora de você sair do vitimismo e ir na manifestação do auto-amor, tá? Tá falando de auto-amor essa carta aqui, beleza? Emocional, né? Bem em cima do emocional. A culpa pelas suas escolhas do passado pode estar corroendo a sua vida ou corroendo a sua vida hoje. De novo saiu coisa sobre culpa, sobre se auto-perdoar. Ai, não sei se foi agora que eu falei ou se foi na tiragem anterior, gente. Que tá meio confusa aqui a canalização. Parece que eu já falei isso, mas eu vou falar de novo. Então, é preciso se perdoar, né? Nas emoções limitantes que eu explico sobre o corpo emocional, né? A gente tem as 4 emoções que eu falei hoje, que é medo, culpa, raiva e mágoa, né? O medo a gente supera pelo enfrentamento. Os outros 3 é pelo perdão e o auto-perdão. Então, é preciso olhar para o passado com um olhar de aprendizagem, tá? Se colocar como uma criança que está aprendendo, aprender o que aconteceu e se perdoar para que isso não corroa a sua vida. A culpa traz um não merecimento, a culpa faz com que você ache que você não mereça nada na vida, você merece tudo, você veio para conquistar tudo. Esse é o livre-arbítrio. Você continuar como vítima, continuar como a culpada da situação, ou não. Ou você olhar para aquele fator do passado e falar, pô, aprendi isso, isso e isso, por isso que aconteceu isso. Então não vou mais fazer, vou fazer diferente, vou mudar a minha forma de agir, de ser. Porque a gente não é, né? A gente está. Então a gente pode mudar tudo, gente. Tá? Tudo é possível mudar. Então mude. Porque você tem que mudar. E deixe o passado para lá. Pegue o aprendizado e siga em frente. Certo? Fecha essa porta e abra outras. E aí vem vícios de novo, né? Vícios aqui, né? A carta do vício, a mensagem sobre o vício veio do lado da carta dos viciados aqui, né? Acredite na força que brota no seu coração. Acredite na força que brota do seu coração. Então, assim, olha, gente, a gente está acostumado, para quem está em jornada de chama gêmea, que está me ouvindo, teve muitas decepções na vida, teve muitos acontecimentos repetidos, né? Padrões que a gente repetia
E isso faz com que a gente não acredite mais nas coisas, né? É o coração partido aqui. Não acredite mais que possa acontecer. Então é preciso você acreditar de novo que tudo pode acontecer, que isso é possível. É possível você ter felicidade, é possível você ter um carro, é possível você ter uma casa, é possível você ter família, é possível você ter filho, é possível você ter uma relação afetiva feliz, é possível você ser feliz, ok? Então acredite que tudo é possível, tudo pode mudar de uma hora para outra, basta você mudar sua vibração e acreditar naquilo que tem a ver com a sua alma. Tudo que você acredita, você manifesta, ok? Saúde. Nossa visão sobre o que representa a vida sempre pode ser ampliada, desde que haja perseverança, foco e comprometimento. Bom, quando a gente fala de saúde, o foco e comprometimento e perseverança tem que estar aí bem alinhado, né? Porque não tem como falar de saúde sem falar de atividade física. E, né, para você atingir a saúde, você tem que ter perseverança, foco e comprometimento com você mesmo, né? Para se cuidar, para se nutrir diariamente até o resto da vida. Não é hoje e não é uma vez por semana, não é hoje daqui a 2 semanas, não é de vez em quando, é todo dia você tem que se cuidar, todo dia você tem que se nutrir, que se alimentar bem, que fazer atividade física, estar em contato com a natureza, olhar para a sua espiritualidade, né? Não é só ter, é ser, gente. Seja você. Última mensagem da espiritualidade. Você é o autor da sua própria história. Aí, acabei de falar, né? Falei isso, acho que a leitura inteira. Está em suas mãos decidir o que fazer com o que está acontecendo neste momento. Então é isso, é ver a situação não como uma vítima, não na defensiva, é se autocurar através do aprendizado daquilo que você está vivendo, ok? E seguir em frente. Continue a nadar, né? Continue a nadar nas suas emoções, continue a fazer as curas que você tem que fazer, que uma hora isso acaba e você vai estar muito mais alinhado com a sua alma, com a sua missão de vida, com aquilo que realmente você merece, tá? Gracinhas! Até a próxima, não deixem de curtir o vídeo, curtam o vídeo aí para ajudar o canal a chegar a palavra para quem precisa, tá bom? Um grande beijo e até a próxima!